Ok. Vamos entrar agora nas chamadas teorias situacionais. A gente avançou bem, olha só, discutimos a chamada teoria dos traços, as abordagens comportamentais, com os estilos clássicos de liderança, a teoria bidimensional, a teoria do grid gerencial de Black e Monto. E agora a gente chegamos aqui na década de 60 e vamos fazer uma discussão da década de 60 a 80 com as abordagens situacionais. As teorias situacionais, elas vão trazer a ideia de que o líder, ele deve atuar de forma adequada. Eu costumo dizer assim que é uma teoria bastante interessante. Essa questão do bom senso, eu sempre acredito que tem que prevalecer. Né? Então, um líder que trabalha com essa abordagem é como se ele tivesse bom senso. É um cara que primeiro analisa a situação, para aí depois ele adotar um outro comportamento. Então, se eu tenho uma equipe heterogênea, com profissionais com largo nível de maturidade, outros com pouca maturidade, eu posso adotar comportamentos diferentes. Com esse profissional, por exemplo, que ele é imaturo, que ele ainda não tem conhecimento, não tem experiência, eu tenho que ser mais diretivo. Né? Então eu tenho que conduzir, orientar o que fazer, como fazer, porque é o que ele precisa realmente, a necessidade dele é de direção. Aquele profissional que já tem algum nível de conhecimento e às vezes a motivação está até meio que lá cá embaixo, né? A maturidade psicológica dele está mais baixa, aí com esse profissional eu posso adotar já um estilo mais participativo, vem cá, envolver ele acerca das decisões, dos projetos, o cara começa a se sentir um pouco considerado, né? Tá envolvido no processo. Com aquele que já é o cara, né? Porque dentro das organizações a gente tem um cara. Tem conhecimento, tem habilidade, tem experiência, está motivado, está empenhado. Eu posso delegar, posso adotar um estilo mais delegador. Então, a teoria da liderança situacional, ela é uma teoria que fala de flexibilidade e bom senso. São as palavras que resumem. O líder, ele tem que ser flexível. O líder, ele tem que ter bom senso. Ele analisa a situação inicialmente para aí depois adotar comportamentos diferenciados. Então, esse é o pressuposto dessa abordagem, a adequação do comportamento líder diante das situações. Agora, vamos discutir pontualmente dentro dessas chamadas teorias situacionais, teorias bem pontuais que costumam cair em prova. Uma delas é a chamada teoria do líder caminho-meta. Pode vir também como trajetória-meta. Essa é uma teoria de Robert House. Ele vai afirmar, é um teórico situacional, que vai afirmar que o líder, antes de adotar qualquer estilo, e ele menciona que estilos esse líder poderia adotar, ele tem que primeiro analisar o quê? Analisar as chamadas contingências. Então, ele propõe a análise de duas contingências. Ele fala assim, olha, primeiro importante, analisar as variáveis contingenciais do ambiente. House está chamando o quê de variáveis contingenciais do ambiente? Ele está falando de clima, ele está falando da própria cultura dos valores organizacionais, ele está falando da natureza da tarefa, das condições oferecidas pela organização, do suporte organizacional. Ele está falando de todas as variáveis ambientais. Bom, dependendo dessas variáveis, eu tenho que ter bom senso e adotar comportamentos adequados a essas variáveis. Mas não só essas variáveis relacionadas ao ambiente. Ele menciona que é importante também avaliar as variáveis contingenciais do subordinado. E essas variáveis contingenciais do subordinado estão relacionadas a conhecimento, experiência, interesse, vontade. Está ligado aos aspectos relacionados mais ao conhecimento, à experiência e à motivação do subordinado. Então, eu tenho que analisar o seu nível de maturidade também para ir adotar um outro comportamento. O nome da teoria, para que a gente consiga, assim, fazer algum link, né, com essa abordagem tida como contingencial, a gente vai entender o seguinte. O líder caminho-meta. Qual é o papel desse líder? O papel desse líder é facilitar o caminho, ou seja, a trajetória que o subordinado está fazendo até que esse profissional alcance o quê? Um resultado, até que ele alcance uma meta. Esse é o papel de um líder, apoiar, dar suporte. Então, aqui o entendimento é que esse líder vai dar suporte durante toda a trajetória que o liderado fizer, até que esse liderado alcance o quê? Uma meta. Você vai observar muito esse perfil dentro de organizações que administram por resultados. Sabe aquelas organizações que administram por metas? Eu preciso de líderes que tenham esse tipo de orientação. Eu preciso de líderes que ajudem o colaborador a atingir os resultados. Então, é um perfil muito encontrado dentro das organizações que administram por objetivo.
Como mencionado, o líder, antes de analisar ou de adotar qualquer comportamento, ele analisa essas variáveis contingenciais externas ligadas ao ambiente, as variáveis contingenciais ligadas ao subordinado, e a partir dessa avaliação, ele pode adotar 4 estilos de liderança. Isso dependendo da análise dessas variáveis. Ele pode adotar um estilo diretivo, ele pode adotar um estilo apoiador, ele pode adotar um estilo participativo ou ele pode adotar um estilo orientado para conquista, um líder voltado para a realização, resultados. Então, analisa aqui comigo. House propõe 4 estilos de liderança. Para que o profissional, para que o líder tenha liberdade, né, e a flexibilidade de escolher qualquer um dos 4, dependendo do quê? Da análise das variáveis contingenciais relacionadas ao ambiente e das variáveis contingenciais ligadas aí ao subordinado. Vamos entender o seguinte, um líder diretivo, por exemplo, é um perfil mais orientado para a tarefa. Então, vamos dizer que eu fiz a análise das variáveis ambientais e ao analisar a natureza da tarefa, eu percebi que é uma tarefa que tem um nível de complexidade muito alto. E eu percebi, avaliando as variáveis contingenciais do subordinado, que ele não tem maturidade para o trabalho, ele não tem conhecimento ainda, ele não tem experiência. Se a tarefa é complexa e o profissional não tem experiência, bom senso eu adotar um estilo mais o quê? Diretivo. É assim que eu vou conseguir facilitar a trajetória, facilitar o caminho que o subordinado está fazendo para que ele alcance o resultado, dando para ele direção. Agora, se o profissional, durante essa trajetória, o que estiver faltando para ele é empenho, motivação, comprometimento, esse profissional, na realidade, ele está precisando de quê? Apoio. Ele está precisando de um líder mais sensível às suas necessidades. Ele está precisando de um líder que ajude ele, eleve a moral dele. Aí, se eu estou diante de um liderado, que o nível motivacional dele está baixo, aí eu posso adotar um estilo que é apoiador, de suporte socioemocional. Quando adotar um estilo participativo? A gente sabe que muitas vezes o próprio comprometimento com a realização do trabalho depende exatamente de você fazer o quê? Envolver o profissional, trazer ele para participar. Então eu vou adotar um estilo participativo quando eu percebo, analisando essas variáveis, né, contingenciais de subordinado, que falta comprometimento. Ele não está tão comprometido com a realização do trabalho, não está tão comprometido com o resultado a ser alcançado. E quando adotar um estilo orientado para a conquista ou voltado para a realização? A gente sabe que nas organizações que administram por metas e por resultados, as metas e resultados são previamente definidas e quando o profissional alcança, mês seguinte, é a mesma meta? É o mesmo resultado? Não. Normalmente o que a gente faz? Eleva a meta, eleva resultados. Para quê? Para você conseguir desse profissional desempenhos cada vez melhores. Então eu vou adotar um comportamento líder, né? Adotando um comportamento orientado para a realização, orientado para a conquista, quando eu percebo que ou o profissional, ele não está muito aí para a meta, ele acha que ele dá conta, né? A gente costuma dizer assim que o sentimento de autoeficácia dele é muito alto. Não, isso é beleza, isso é tranquilo, ou seja, a meta não é desafiadora, aí o que eu faço? Aumento, né, a meta estabelecida para que ele se sinta desafiado. Então, esse é um comportamento voltado para que você consiga desempenhos cada vez mais elevados do liderado. Possa adotar qualquer um dos 4 estilos, quais são? Diretivo, apoiador, participativo e orientado para a conquista, e isso vai depender o quê? Da análise de 2 variáveis, variáveis contingenciais do ambiente e as variáveis contingenciais de subordinado. É claro que com uma linguagem dessa, a gente tem que afirmar em gênero, número e grau que trata-se de uma teoria situacional. Eu estou falando de adequação, eu estou apresentando possibilidades de comportamento adequado a cada situação. Então essa é uma abordagem situacional importante. Item de prova, né? A gente está sempre fazendo essa casadinha aqui, porque você fala assim, mas esse blá 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 todinho da André, isso cai aonde? Cai em questão de prova, gente. É lá mesmo que vai cair. Então vamos ver aqui como isso poderia estar sendo cobrado. A teoria da trajetória meta.
caminho meta, trajetória meta, né? Pode ser chamada assim também. Indica que os líderes podem influenciar de diversas maneiras a satisfação, a motivação e o desempenho dos membros do grupo. O líder, a fim de atingir tais metas, pode ter de adotar diferentes estilos de liderança, em função do que a situação exigir. Foram identificados 4 tipos distintos, quais? Segundo House, liderança diretiva, liderança de apoio, liderança participativa e qual é a 4ª? Relacional, autoritária, situacional, carismática, orientado para resultado, realização. A gente já sabe que seria, ou é de fato o que a letra E. Diretiva, apoio, participativa e orientada para realização, orientado para conquista, pode ser chamado assim, ou resultados. Seria o 4º estilo apresentado por House, letra E. Contínuo da liderança. Está aqui uma outra abordagem situacional, diga de passagem. Se a gente pensar na evolução dessas teorias, eu teria que estar falando do contínuo da liderança inicialmente. Por quê? Essa teoria surgiu no início mesmo, né, da década de 60, 1958, mais precisamente foi quando essa teoria surgiu. A literatura menciona que é a primeira abordagem situacional que surgiu. Essa teoria, ela nos remete sim à ideia de que seja algo situacional. Eu estou falando de um contínuo da liderança. Para que a gente entenda o que esses teóricos afirmam, a gente vai precisar visualizar essa configuração aqui que eu trouxe para vocês, retirada dos referenciais. Segundo essa teoria, a liderança, ela está dentro de um contínuo. Esse contínuo, ele implica comportamentos que o líder poderia assumir dentro de um contexto onde a liderança poderia estar mais centrada aqui no chefe, ou seja, uma liderança mais centralizadora. E à medida que eu vou avançando nesse contínuo, eu vou entrando numa área de liberdade, subordinado, até que a liderança passa a estar centrada no subordinado. Então, observe que o contínuo ele começa de forma centralizada, uso de autoridade pelo gestor. À medida que eu vou avançando nesse contínuo, eu vou apresentando comportamentos mais delegadores, até que eu entre efetivamente numa área de liberdade de subordinados e a liderança, de centrada no chefe, passa a ser centrada nos subordinados. Se é uma liderança centrada no chefe, eu estou falando de uma liderança, início do contínuo, mais centralizadora. Se eu falo de uma liderança centrada nos subordinados, eu estou falando de uma liderança mais descentralizadora, mais autonomia, mais liberdade. Mas a questão é, dentro desse contínuo, o líder pode vir, voltar, ele vai aonde ele quiser dentro do contínuo. Isso vai depender o quê? De 3 forças importantes. Essa teoria vai afirmar que as próprias convicções do líder devem ser levadas em consideração, que o nível de maturidade do liderado também deve ser levado em consideração, e a situação. Então, uma teoria que afirma que fatores são tidos como forças que atuam no subordinado, no líder e na situação. Eu devo levar em consideração as próprias convicções do líder, ou seja, o que eu entendo que eu devo adotar em termos de comportamento. Eu devo levar em consideração o subordinado, nível de maturidade dele, e devo levar em consideração qualquer situação no sentido mais abrangente, qualquer evento que surgir. Exemplo, pressão sobre a equipe de trabalho. A equipe de trabalho está se sentindo muito pressionada, travou. E aí, que comportamento adotar? Essa é uma situação, um evento que surgiu. A organização está passando por um processo de declínio. A organização está passando por um processo de mudança organizacional. Estamos incorporando novos valores, novas formas de pensar. Isso são situações, são eventos que eu deveria estar levando em consideração. Natureza da tarefa, o próprio clima organizacional, grau de satisfação ou não dos colaboradores, enfim. Então, 3 forças importantes eu levo em consideração para aí sim pensar que posição tomar. Agora analisa aqui comigo, olha como é que a gente observa realmente a evolução do comportamento, desde um comportamento mais centralizador a um comportamento descentralizado. Aqui na ponta o gestor toma a decisão e comunica. Bastante centralizador, é o clássico autocrático.
Ainda centralizador, mas diferente desse clássico autocrático, o gestor vende suas decisões. Mas como assim vender suas decisões? Eu ainda centralizo, as decisões sou eu que tomo, mas eu vou tentar convencer a equipe acerca das decisões que eu tomei. E aí eu viro para a equipe e digo, olha, acerca dessa decisão, analisa comigo. Eu tinha 5 alternativas. Dessas 5 alternativas, essa aqui não seria mais viável, por isso, por isso. Essa outra, eu justifico por que eu decidi. Na realidade, se a gente for parar para pensar, embora seja um comportamento ainda centralizador, mas não deixa de ser um comportamento estratégico. Eu ajudo a equipe a aumentar o seu nível de maturidade para o trabalho. Porque eu estou sentando e mostrando qual o caminho das pedras. Na realidade, eu estou compartilhando conhecimento, estou vendendo as minhas decisões. Mas ainda é um comportamento centralizador. Diferente desse primeiro comportamento que é mais radical, né, mais clássico do autocrático. Eu posso também apresentar o seguinte comportamento. O gestor apresenta suas ideias e questiona. Ele ainda não decidiu. Mas ele não está perguntando quais são as ideias da equipe. O que ele está fazendo? Apresentando as ideias dele e dizendo o que vocês pensam acerca dessas ideias. É um comportamento ainda centralizador, mas eu começo a entrar aqui numa área de liberdade do subordinado, porque eu começo a escutar o subordinado acerca do que ele pensa, ainda que não sejam as ideias próprias dos subordinados, seja a ideia do próprio chefe. Posso apresentar também esse comportamento. O gestor apresenta uma decisão sujeita a alteração. A decisão já foi tomada, só que ele vira para a equipe e diz o seguinte, olha, a decisão já foi tomada, eu quero que a gente sente e discuta acerca dessa decisão e dependendo do tipo de discussão que a gente pode fazer, a gente pode até alterar a decisão que já foi tomada. Observe que é um comportamento diferenciado, de fato já entrando numa área de liberdade dos subordinados. O gestor apresenta o problema, recebe sugestões e toma decisão. Enquanto no início do contínuo eu estou falando do clássico autocrático, aqui já é um comportamento do clássico democrático. Apresentar a situação, ouvir os membros da equipe e a partir daí decidir com a equipe. Aí eu estou falando do clássico democrático, seria um comportamento pensando ou fazendo essa analogia com os estilos clássicos de liderança. E os dois últimos comportamentos, bem dentro de uma área de liberdade, o gestor define os limites e pede ao grupo que tome uma decisão. Quando ele define limites e pede que o grupo tome decisão, ele está dando autonomia para que o grupo decida. Aqui nós estamos falando do liberal. E o último comportamento apresentado dentro do contínuo, o gestor permite que subordinados funcionem dentro de determinados limites. Como assim? Funcionar dentro de determinados limites. Mais do que decidir, eu dou autonomia para que o profissional ou a equipe implemente a decisão que eles tomaram. Aqui nós estaríamos, é o que a gente afirmaria como o máximo de liberdade que eu posso dar para um subordinado. Observe que a teoria fala de limites. É claro que um líder laissez-faire, o liberal, esse que dá autonomia, ele vai dar uma autonomia dentro do que seja possível, considerando as normas da organização. Então, limites, obviamente, sempre são definidos, né, para cada profissional em termos de autonomia para decidir. A questão é, dentro dessas possibilidades de comportamento, o líder pode e voltar, dependendo das suas convicções, dependendo da análise que ele vai estar fazendo das situações encontradas. É uma abordagem claramente situacional. Vejamos aqui como que essa abordagem poderia cair em prova. Sobre o tema liderança é correto afirmar. O item 1 diz assim, ó, a abordagem de traços é a perspectiva mais recente de liderança. Ela focaliza os líderes individualmente e tenta determinar as características, traços pessoais partilhados pelos grandes líderes. Bom, esse primeiro item, né, essa primeira afirmativa dessa questão, para você dizer se ela está certa ou se está errada, ela está falando daquela primeira abordagem que nós vimos, que é a abordagem dos traços, dizendo que é a perspectiva mais recente. Erro, absurdo, né? É a teoria mais tradicional. Então, o item 1 está errado. O item 2 diz assim, ó, um estilo laissez-faire em que o líder essencialmente não toma decisão alguma, conduz a atitudes mais positivas e alto desempenho.
Turma, atitudes mais positivas e alto desempenho, isso aqui a gente observa onde? Democrático. Principalmente isso aqui, ó, muita atenção, a gente já viu um item anterior trazendo isso aqui, ó. Atitudes mais positivas, quem gera é o democrático, que é orientado para pessoas. Então, não me façam confusão. Falou de laissez-faire liberal, esse aqui é um perfil orientado para resultados. Essas atitudes mais positivas aqui com relação aos empregados, isso não é característica dele. Isso aqui é característica do democrático. O item também está errado. E aí a gente tem a terceira afirmativa que nos remete ao que a teoria que nós terminamos de ver. A terceira afirmativa, ela diz o seguinte: o primeiro modelo situacional de liderança foi proposto em 1958. Como eu falei para vocês, realmente é a primeira teoria situacional. Segundo estes autores, os administradores devem considerar 2 fatores antes de decidirem como liderar. As forças que atuam no subordinado, é uma força apresentada, e as forças que atuam na situação. Aqui nós temos uma segunda força apresentada. O item, turma, ele está errado, porque não são 2 forças, são quantas? 3 forças. Líder, liderado e a situação. O item só trouxe o subordinado e a situação. E as forças que devem ser levadas em consideração também com relação ao líder, ou seja, suas próprias convicções de que comportamento adotar dentro do contínuo. Então, o item está errado. Nesse sentido, nós temos item 1 errado, o 2 errado e também o terceiro item errado. E aí a gente vai marcar da seguinte forma. Ó. Dessas alternativas, a letra... deixa eu ver aqui qual que vai responder. 1, 2 e 3 corretos não, 1 e 3 correto também não, apenas o 3 correto também não. As afirmativas 1, 2 e 3 estão incorretas. A gente vai marcar a letra D. Todas as 3 alternativas apresentadas de forma incorreta. 3 forças, ok, turma? Quando a gente fala dessa abordagem. Teoria da liderança situacional de Hess e Blanchard. Essa é a teoria, põe aí um asteriscozinho bonito. Dessas teorias que a gente está trazendo, a que mais cai em concurso é essa teoria. Teoria da liderança situacional de Hess e Blanchard. O nome da teoria, né, já nos remete à ideia de que é uma abordagem situacional. É uma teoria que leva em consideração o líder, liderado e a situação. As teorias situacionais, né, essas 3 vertentes, elas são levadas em consideração. Porém, é uma teoria que enfatiza muito, e esse é o diferencial dessa teoria. Ela faz um detalhamento acerca do subordinado. A variável subordinada, ela enfatiza muito. Ela estabelece níveis de maturidade para o subordinado e vai dizer, olha, para cada nível de maturidade eu devo adotar um estilo de liderança. Então, muita atenção aqui, pessoal. Das teorias situacionais, é a teoria que mais enfatiza o nível de maturidade do liderado. Eu devo levar em consideração, segundo Hess e Blanchard, a maturidade do profissional no trabalho e devo levar em consideração a maturidade psicológica dele. O que eu estou chamando de maturidade no trabalho? Eu estou falando de capacidade, conhecimento e experiência. O que eu estou referindo acerca de maturidade psicológica? Interesse, motivação, vontade. Então, aqui eu levo em consideração tanto a maturidade no trabalho quanto a maturidade psicológica. Entendendo que essa maturidade psicológica está ligada a interesse e essa maturidade no trabalho está ligada à capacidade. A partir do momento que eu avalio o nível de maturidade desse profissional, em termos de maturidade para o trabalho e maturidade psicológica, para cada nível de maturidade eu adoto um estilo de liderança. Está aí o detalhamento da teoria que a gente não observa nas demais teorias situacionais. Só para que vocês tenham uma ideia, deixa eu apresentar aqui para vocês o que seria esse detalhamento que Hess e Blanchard apresenta na sua abordagem. Eles entendem o seguinte, ó. De um lado eu tenho um liderado. Aqui eu tenho um comportamento do líder. Esse liderado, ele pode apresentar, segundo a teoria,
4 níveis de maturidade. Contrapartida, para cada nível de maturidade, a literatura fala de adoção de um estilo de liderança. Então, a teoria da liderança situacional propõe 4 estilos de liderança. E esses estilos eles têm que estar bem alinhados, adequado ao nível de maturidade do liderado. Aí vamos lá, o que seria o nível de maturidade M1? O nível de maturidade M1 é o nível mais baixo de maturidade. Eu estou falando de um profissional que a maturidade para o trabalho está baixa. Isso quer dizer o quê? Conhecimento, capacidade, o profissional não tem ainda. E a maturidade psicológica dele também está o quê? Está baixa. Então esse é o nível de maturidade M1 chamado, é o nível mais baixo de maturidade. Trabalho psicológico, tudo embaixo. A parte de interesse do profissional também não está legal. Aí Hess Blanchard vai dizer assim, ó, para o nível de maturidade mais baixo eu devo adotar um estilo E1 chamado de estilo diretivo. Faz sentido? Imagina você, passa num concurso público, por mais experiência e conhecimento que você tenha, quando você chegar lá na administração, você sabe exatamente o que fazer e como fazer? Não. Por mais conhecimento que você tenha, você não sabe exatamente o que você vai fazer. Eu posso dizer que para esse primeiro momento é natural, todo profissional quando ingressa numa organização, a maturidade para o trabalho dele realmente está baixa. Maturidade psicológica, tem razão da própria autoconfiança, né? Você fica assim meio que... por não ter uma confiança, porque não sabe exatamente o que fazer, como fazer, essa maturidade psicológica também fica comprometida. Qual o líder ideal? Você vai chegar na administração pública e eu estou recomendando, para você, segundo Hess Blanchard, estou entregando para você o que seria um líder ideal, de acordo com essa abordagem, o que seria adequado. Um cara diretivo. A tua necessidade eu quero saber o que fazer, como fazer. Eu preciso de alguém que me oriente, que me coordene, que me mostre como o trabalho é realizado. Porque o nosso nível de ansiedade, inicialmente, dentro de uma organização, está exatamente em não saber fazer. A partir do momento que a gente passa a saber fazer o trabalho, a gente adquire experiência, aí é outra história. Aí fica mais fácil. E aí, vamos lá. O que seria o nível de maturidade M2? Aqui o profissional, turma, a maturidade para o trabalho dele ainda continua baixa, hein? Conhecimento dele ainda, a capacidade não está legal. Isso o líder tem que fazer, né? Ele tem que analisar esses níveis de maturidade, ele tem que fazer esse diagnóstico. Porém, a maturidade psicológica dele está como? Aqui em cima, ó. Pense no cara sem noção. Esse é o líder sem noção que a gente chama, né? Perdão, esse é um colaborador, é um profissional sem noção. O cara não tem conhecimento, não tem experiência, mas está doido para colocar a mão na massa. O nível de interesse dele é grande. Aí você está diante de um cara como esse aqui. Se você continuar com o estilo diretivo, o que vai acontecer? Você vai aniquilar a maturidade psicológica. Aí Hess Blanchard diz assim, bom senso, cuidado. Se você continuar com o estilo diretivo, essa vontade de querer fazer, esse interesse vai por água abaixo. Mas você também não pode dar autonomia, porque o cara não tem conhecimento ainda. Aí você deve adotar um estilo persuasivo. Olha a proposta de Hess Blanchard. Persuasivo. Mas o que é o perfil persuasivo? É aquele que vende o peixe. Ele toma decisão, ele é um perfil centralizador, mas para que o profissional não tenha a sua maturidade psicológica prejudicada, o que ele faz? Senta com o profissional e discute acerca das decisões que ele tomou. A pergunta é, se teu chefe senta com você para conversar com você acerca do que está acontecendo dentro do setor, você vai se sentir considerado? Vai, eu tenho certeza. Pô, bacana, meu chefe está sentando, está discutindo comigo, está tentando me mostrar qual o caminho das pedras, como é que as coisas funcionam por aqui. Esse cuidado de sentar e discutir não deixa com que a maturidade psicológica, ou seja, o interesse do profissional caia, né? Então eu consigo trabalhar isso daqui através desse tipo ou desse comportamento, segundo Hess Blanchard. Agora, maturidade M3, como é que funciona? Ó, a maturidade para o trabalho. Agora sim, eu estou falando de um cara com capacidade, conhecimento, experiência, porém a maturidade psicológica dele está como? Oscilante.
ora lá em cima, ora cá embaixo. Quando o nível de maturidade do profissional é esse aqui, ó, maturidade para o trabalho alto, mas aqui o interesse, ora o cara está interessado, ora o interesse dele nem tanto. A melhor coisa a se fazer até para estabilizar a maturidade psicológica é adotar um estilo participativo. E agora faz sentido. Por quê? Esse profissional já tem conhecimento. Aí eu posso perguntar, quais são as suas ideias? O que você pensa acerca do trabalho? Eu quero a sua contribuição. Agora faz sentido chamá-lo para participar. Quando delegar, porque preste atenção, ó, Hesse Blanchard propõe 4 estilos de liderança: diretivo, persuasivo, participativo e delegador. Quando adotar o estilo delegador? Quando eu estiver diante de um profissional de alto desempenho. É o cara, olha lá, maturidade para o trabalho, alta. Maturidade psicológica, também alta. Quando o profissional chega nesse nível, o que é que eu posso fazer? Laissez-faire, liberal, delegar, dar mais autonomia para ele. Então tá aqui, ó. Essa é uma teoria que vai propor que você faça uma análise pessoal, individualizada de cada colaborador seu, e para cada colaborador, dependendo do nível de maturidade, você vai adotar um outro estilo de liderança. Vejamos então aqui como é que isso poderia estar sendo cobrado. O modelo de liderança situacional proposto por Hesse Blanchard considera não só o estilo do líder, mas inclui o conceito de maturidade do colaborador, que é avaliado em termos do grau D. Desenvolvimento emocional e competência técnica para fazer um bom trabalho. Conhecimento e experiência para fazer um bom trabalho. Capacidade e interesse para fazer um bom trabalho. Eu estou pedindo aqui, olha, o conceito de maturidade. O conceito de maturidade envolve tanto maturidade para o trabalho como maturidade psicológica. A maturidade para o trabalho é a capacidade. A maturidade psicológica é o interesse. Então, aqui eu consigo, com essa alternativa, tratar dos níveis de maturidade que Hesse Blanchard propõe que seja analisado. Nós vamos ficar com a letra C.